Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje no dia 7 de novembro. Hoje é terça-feira, estamos na 31ª semana do tempo comum. Amados irmãos e irmãs, somos convidados a dispor o nosso coração à palavra de Deus, suplicar ao Deus da vida que nos conceda, amados irmãos e irmãs, a capacidade de gerar vida em nós por meio, então, da palavra que é o Cristo vivo. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje se encontra em São Lucas, capítulo 14, versículos de 15 a 24. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um homem que estava à mesa disse a Jesus: Feliz aquele que come o pão no reino de Deus. Jesus respondeu: Um homem deu um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora do banquete, mandou seu empregado dizer aos convidados: Vinde, pois tudo está pronto. Mas todos, um a um, começaram a dar desculpas. O primeiro disse: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Peço-te que aceites minhas desculpas. Um outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Peço-te que aceite minhas desculpas. Um terceiro disse: Acabo de me casar e por isso não posso ir. O empregado voltou e contou tudo ao patrão. Então o dono da casa ficou muito zangado e disse ao empregado: Sai depressa pelas praças e ruas da cidade. Trazei para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. O empregado disse: Senhor, o que tu mandastes fazer foi feito e ainda há lugar. O patrão disse ao empregado: Sai pelas estradas e atalhos e obrigai as pessoas a virem aqui, para que minha casa fique cheia. Pois eu vos digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, contamos ainda com a primeira leitura da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo de 5 a 16. E, sobretudo, amados irmãos e irmãs, destaco o versículo 9 do capítulo 12. O amor seja sincero. Então, vale lembrar, sobretudo, que o amor é muito mais do que um simples sentimento. Amor é decisão, ou como outros muitas vezes diz, é uma realidade para a qual o coração procura e se dispõe a desejar que o outro permaneça para a eternidade. Portanto, amados irmãos e irmãs, na nossa vivência enquanto cristão, nós somos convidados a viver o amor segundo um convite do Senhor a cada um de nós, como lei, como plenitude da lei, para que possamos, sobretudo, suplicar ao Deus da vida pela salvação das almas, pela salvação de todos, sem exceção. O amor é o complemento para a salvação e, neste ponto, vivemos como intercessores uns dos outros. O Salmo, por sua vez, é o Salmo 130, que tem como resposta: Guardai-me em paz junto a vós, ó Senhor. O Senhor nos guarda, nos protege, nos orienta, nos encaminha para a graça, para o amor. Por fim, o Santo Evangelho, amados irmãos e irmãs, de São Lucas, nos fala, sobretudo, do grande banquete no reino de Deus. Aqui, São Lucas faz questão de trazer uma introdução um pouquinho diferente. Naquele tempo, um homem que estava à mesa disse a Jesus. Então, alguém está dialogando com o Senhor e diz: Feliz ou bem-aventurado
aquele que come o pão no reino de Deus. E Jesus então fala da parábola, sobretudo, amados irmãos e irmãs, do grande banquete, do banquete que é oferecido, um homem oferece, e os convidados se fazem indiferentes, colocam inúmeras desculpas. Vamos pensar um pouco. O Senhor nos convida ao grande banquete do reino, nos apresenta o caminho, nos orienta como viver então para assentarmos à mesa. Contudo, muitas vezes as desculpas vão se apresentando. É preciso seguir o caminho. Hoje não posso, hoje tenho isso, hoje eu tenho aquilo. Semana que vem eu vou. Para que se reunir? Perca de tempo e tantas outras coisas que muitas vezes vão aparecendo. É importante e é de suma necessidade viver de fato o santo compromisso de estar na presença do Senhor, na vida comunitária, na presença então da vivência das celebrações que a igreja nos convida a viver, enfim, viver de fato o ambiente de igreja, de povo escolhido, de povo eleito, sem desculpas, sem realidades muitas vezes de ficar se esquivando do santo compromisso de estar na presença do Senhor. O convite é para todos, sem exceção. E o Deus da vida não se cansa de convidar. Vamos, portanto, pensar a cada dia, quando nos dispomos a acolher a palavra de Deus, é o convite do Senhor a cada um de nós para que possamos ir ao grande banquete. Fazer parte, então, desta grande festa dos eleitos de Deus, de participar, então, de todo o banquete que o Senhor quer, portanto, que a casa dele esteja cheia, e não são somente os escolhidos. Perceba que o Senhor também diz: trazei os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Nos encontramos aqui. Por mais que tenhamos posse, sempre vamos ser pobres, pois nunca vamos estar completos em plenitude, porque a nossa alegria verdadeira se encontra em Deus. Neste sentido, por mais que busquemos as alegrias dessa vida, vamos ser carentes e pobres, pois a alegria se encontra em Deus. Aleijados e coxos, quantas vezes nos fazemos ou nos portamos como aleijados, cegos e coxos em nosso caminho, não enxergando a graça de Deus, não sendo capaz de ir em encontro do Senhor, não sendo capaz, amados irmãos e irmãs, de nos dispor, muitas vezes, de sair de casa, do conforto de nossas casas, para estar na presença do Senhor junto aos nossos irmãos e irmãs. Portanto, que o Senhor nos ajude e nos conceda a graça, para que não sejamos indiferentes ao chamado que Ele nos faz a estar sempre em Sua presença. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.